Eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 9ª reunião ordinária, com muitas discussões e votações sobre os projetos, e a gente já começa falando sobre uma rejeição que teve sobre uma abertura de uma comissão processante. O plenário rejeitou nesta segunda-feira o pedido de formação de uma comissão processante para cassar o mandato da vereadora Guida Calisto por quebra de decoro parlamentar. Confira. O plenário da Câmara rejeitou por 28 votos contra 3 o pedido de formação de comissão processante para cassar o mandato da vereadora Guida Calisto por quebra de decoro parlamentar. Logo na abertura da ordem do dia, o requerimento pela abertura da CP, que foi protocolado na última sexta-feira por Rogério Parada, presidente do Diretório Municipal do PRTB, foi lido pelo primeiro secretário, o vereador professor Alberto. Este é o segundo pedido protocolado pelo partido. Na semana passada, já havia sido protocolado um outro ofício com o mesmo teor, mas o pedido não foi aceito por estar em nome da legenda partidária. Pedidos dessa natureza, de acordo com o regimento interno da Casa, têm que ser assinado por pessoa física. Com erro na formatação do processo, o pedido, naquela oportunidade, foi negado pela presidência da Casa e nem analisado em plenário. Nos dois documentos, Rogério Parada alega que a vereadora infringiu o Código de Ética da Câmara Municipal por distribuir entre os meses de março e maio cartilhas em escolas municipais com textos doutrinários e incitar alunos ao crime. Guida Calisto rebateu a acusação, alegando que o material em forma de quadrinhos faz parte do combate contra o racismo e o machismo. A gente recebeu isso com muita tristeza, porque o objeto da denúncia foi uma cartilha que a gente chama de cartilha, mas é uma HQ, histórias em quadrinhos, que homenageia os territórios negros do nosso município. Pelo que a gente avaliou, a gente não viu nenhum outro trabalho parecido, por quê? A gente tem muitos territórios da nossa cidade que fazem a luta do combate ao racismo, né? Que apresentam uma pauta antirracista pelo fim do preconceito, pelo fim do racismo. E nós acabamos reproduzindo fielmente esses territórios. Na contracapa, na última capa, né, na contracapa, tem uma ilustração da marcha do 20 de novembro, que aconteceu em 2021, né? 20 de novembro de 2021. E ali, naquela marcha, tinham várias faixas. Uma dessas faixas falava fora o Bolsonaro, paz entre nós, fogo aos racistas, Bolsonaro genocida. E isso a extrema-direita, né, entendeu que eu estava doutrinando as crianças para botar fogo nas pessoas. Isso é uma palavra de ordem, isso é uma figura de linguagem. As nossas crianças que estudam nas escolas sabem o que é isso, né? E isso foi inclusive tema para eles apresentarem aqui a denúncia. Com a votação em maioria pelo arquivamento do pedido, a vereadora considerou o resultado uma vitória. Os vereadores aqui entenderam, né? Entenderam todo esse debate, eu expliquei de um a um, entenderam e também se posicionaram contrário a essa denúncia por se entender que isso não era quebra de decoro, isso não era suficiente para retirar um mandato popular de uma mulher que foi legitimamente eleita. E Mirna Abreu, a gente fala agora sobre as discussões e votações que aconteceram em relação aos projetos que estavam na pauta. A gente começa com uma proposta do vereador Paulo Gaspar. A gente vai falar agora do vereador Rossini, um projeto que foi aprovado por unanimidade e em segunda discussão. Olha, a matéria é um projeto que foi protocolada no ano passado e altera a lei que criou aqui em Campinas o programa de incentivo ao estágio remunerado na administração municipal. A medida determina que deverão ser reservadas agora 30% das vagas às pessoas negras. E o vereador Rossini disse que a proposta normatiza em nível municipal esse tema, que já é, inclusive, rotina no funcionalismo federal. Um percentual já é obrigado a ser destinado à população negra. O que faltava era para os concursos de estágio. Existe uma lei federal do
ex-presidente Michel Temer, que instituiu para toda a administração federal também a cota de 30% no concurso de estágio para os negros. Então a gente está trazendo para o nível do município também essa possibilidade. A gente quer que nos programas de estágio 30% sejam destinados também à população negra. Eu acho, assim como o concurso público é uma forma de garantir o acesso ao serviço público, o estágio é uma oportunidade de iniciação profissional. A gente precisa mudar esse cenário onde os piores empregos, os menores salários são de mulheres e dos negros, né? Então vamos começar por isso, garantindo que nos processos de estágio da administração pública municipal direta e indireta, 30% seja destinado à população negra da nossa cidade. É uma forma de se fazer justiça, diminuir essa injustiça secular que existe com a raça negra no Brasil. Essa proposta foi aprovada, a gente continua falando sobre aqueles projetos que estavam na pauta, agora sim, Mirna Abreu, com uma proposta do vereador Paulo Gaspar. Ela também foi aprovada em segunda discussão, ou seja, a votação final para seguir, então, para a sanção do prefeito. Essa matéria, ela revoga uma lei de 1984 que obrigou os escritórios imobiliários da cidade a expor em local visível texto de uma lei federal. O que ocorre é que essa lei federal foi revogada em 1991, como detalha o parlamentar. Mas, na legislação municipal, ela continua exigindo esse cartaz, esse texto nas imobiliárias. Então, nada mais é do que uma revogação de uma lei que é inócua, que já foi abolida na esfera federal e que agora a gente está fazendo na esfera municipal. E o resultado completo da votação pode ser lá no nosso site, ó, campinas.sp.leg.br, o site da Câmara Municipal de Campinas, e a íntegra das discussões no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, além da reunião ordinária, ontem foi dia também da reunião de comissão. E a primeira que se reuniu foi a Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal. Este foi o 5º encontro de 2022 e trouxe uma especialista que falou sobre o tratamento de dependentes químicos e da importância da família. Tema: os desafios da família no consumo de álcool e drogas foi abordado na 5ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Presidida pelo vereador Nelson Ossiri, o encontro teve a palestra da psicóloga Sueli da Veiga Torres, com larga experiência no atendimento aos usuários de drogas. A especialista enfatizou as questões que envolvem o alcoolismo e que a dependência química é classificada como doença. Ela falou do papel da família e da espiritualidade quando se trata da prevenção às drogas. Quando essa família é constituída e tem alguma dificuldade, toda a família vai adoecer. A gente trabalha sempre numa abordagem sistêmica, que quando uma pessoa tem um problema, afeta o outro, né? E vice-versa. Então, assim, qual que é a função dessa família? A função da família é cuidar, é proteger, é ensinar, é dar afeto, é promover qualidade de vida, contribuindo na construção do indivíduo saudável. A psicóloga lembrou os sinais e o processo que acontece no uso contínuo das drogas, inclusive as doenças secundárias relacionadas ao uso de entorpecentes. Porém, a dependência ela é muito mais complexa, é um fenômeno. Porque quando a gente fala em doença, a gente pensa, vou tomar um remédio e vou me curar. E, no entanto, não é bem assim. Porque é uma doença, a dependência é uma doença biológica, é biopsicossocial. E eu pelo menos na minha formação da Unifesp e no Instituto Padre Haroldo, nós consideramos também o espiritual. Mesmo porque tem uma pesquisa do CEBRID, da Senad, inclusive, que eles fazem cada 2 anos uma pesquisa para saber a questão do consumo, né, pelos jovens. Em 2000,
2007 ou 2009, essa pesquisa constatou, ela fez o inverso. Quem não usa substância? Qual é a razão, né? Aí chegaram-se à conclusão que não usa substância quem tem uma família estruturada, eu volto a dizer, alguém fazendo a função materna, alguém fazendo a função paterna, né? A maioria, quando chega buscando o tratamento para o filho, né? Ela tem ou depressão ou ansiedade. E muitas já estão tomando, inclusive, medicação. De tão séria que é essa questão, né? Raiva, eu falo que a família ela vive o amor e o ódio sempre, porque o amor, porque é o filho, né, tem a questão desse vínculo, e a questão que quando eles aprontam, né, é bem complicado isso. O presidente da comissão citou o recente fato de um ator que teve um vídeo publicado em que ameaçava o pai com um bastão sob o uso de drogas. Ossiri lembrou que o famoso está em tratamento e que a ideia é trazer o profissional que atua no caso para falar da experiência. Além disso, Ossiri acredita que, em termos de política pública, é preciso considerar a internação compulsória. São pessoas hoje em situação de rua. Hoje nós temos pessoas famosas em situação de rua. Famosas. Nós temos hoje pessoas que ainda têm até uma estrutura familiar, têm vínculo com a família, mas se perderam nas drogas, e a família, pelo fato de não conseguir ajudar, ter uma fala de convencimento, essas pessoas hoje estão aí abandonadas, né, e esperando alguma atitude do poder público. Eu estou organizando agora um convite para o Sandro, que é o terapeuta do Sérgio, né, do famoso cabeção da novela Malhação, que infelizmente permitiu aquele vídeo muito agressivo, mas é a realidade. Eu acho que é importante isso para todos se atentarem, que o poder público ele precisa fazer alguma coisa, e o que eu quero conversar com o Sandro aqui é sobre a internação compulsória, a necessidade da internação, a força para aqueles dependentes que estão colocando em risco a vida deles e a vida de terceiros. E uma outra comissão que também se reuniu nesta segunda-feira foi a de Constituição e Legalidade, que analisou projetos em tramitação na Câmara. Confira como foi. Participaram da 9ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade os vereadores Jorge Schneider, Rodrigo da Farmadic, Paulo Búfalo, Felipe Marchesi e Guida Calisto, além do presidente, o vereador Carmo Luiz. Diversos projetos. Nós agradecemos aí a presença de todos, né, de vereadores. Hoje nós tivemos muitos vereadores e nós tivemos aí, como você disse, diversos projetos, e entre eles projetos importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias agora, que era necessário nós votarmos hoje, para que ela entre agora na pauta e nós possamos aprová-la antes do recesso parlamentar. Então é um projeto muito importante. Tivemos aí a aprovação dos vereadores da Comissão de Legalidade, depois de ter passado por audiência pública, todo o processo que é necessário para que ela chegue até aqui, e depois disso agora ela vai a plenário para a votação dos vereadores, para apreciação dos vereadores, para ver se é aprovado ou não. Outro projeto que teve o parecer favorável da Constileg foi o PL da vereadora Paola Miguel. Muito bom também que dispõe sobre o registro, a divulgação semestral dos índices de violência contra a população negra no âmbito do município. Eu acho que também é um outro tema, como eu disse, a vida acontece nas cidades, nas ruas, e nós não podemos fechar os olhos. Então eu acho que a Comissão de Legalidade hoje deu um parecer favorável por unanimidade para este projeto, e nós ficamos muito felizes que ele tenha dado mais um passo, ou seja, será mais um projeto que virá à plenária, análise dos vereadores, e quem sabe se torne realidade na vida de todos. Outros projetos foram aprovados e alguns tiveram pedidos de vistas. Acompanhou a reunião o vereador Paulo Gaspar, que também tinha projeto para ser analisado pela Constileg. Que também teve votação unânime, que dispõe sobre a estadia de animais domésticos em locais de atendimento a pessoas em situação de rua. Muitas vezes a pessoa tem o cão e, como não recebe o cão, ele não deixa o cão na rua. Muitas vezes é um amor da vida dele. Aliás, às vezes é o único companheiro que ele tem. Então, o projeto do vereador determina que, caso ele queira ser acolhido em alguma casa,
ele seja uma pessoa em situação de rua e queira ser acolhido, a casa também tenha condições de acolher o seu animal. Eu acho que é um projeto que humaniza, que traz dignidade humana, que concilia. Eu acho que esse é o nosso caminho. Aqui, como vereadores, nós temos que ter racionalidade, claro, temos que usar a legalidade de todas as formas. Não adianta o projeto ter mérito, nós termos vontade, precisa da legalidade, mas esse é um projeto que ele é coração, ele é justo, tanto na parte jurídica quanto na parte do coração. Outro projeto discutido e aprovado foi do vereador Permínio Monteiro, que determina a rota turística das águas na região sul de Campinas. Eu conheço, sou de lá e sei a importância disso. Então, fico muito grato de poder presidir esses monstros de vereadores aqui, que são grandes vereadores, e poder fazer com que a comissão tenha feito um grande trabalho. E a gente lembra que esses projetos que receberam pareceres favoráveis aí da Comissão de Constituição e Legalidade, eles ficam aptos para entrar aí na pauta de votação. Mas para que eles se tornem lei, eles precisam ainda ser votados em primeiro e segundo turno pelo plenário da Câmara de Campinas. E Mirna Abreu, vamos continuar falando sobre reunião de comissão, só que agora na agenda da Câmara, porque hoje à tarde tem duas. Isso, logo mais às 2h da tarde, quem se reúne é a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro. E depois, às 3h30, a gente tem a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad. E à noite é de homenagens da Câmara Municipal de Campinas, lá no Teatro Bento Quirino. A partir das 7h acontece a reunião solene para a entrega, por iniciativa do vereador Otto Alejandro, do título de cidadã campineira a Vita Aparecida Godoy Silva e o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Roger Lima Vieira. A gente lembra que todas essas reuniões acontecem no plenário provisório, que fica no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, com a entrada pelo número 1555, no centro de Campinas. E tudo, claro, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então a gente segue acompanhando toda a programação. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. Eu que agradeço e uma boa tarde para você aí de casa também.